Se você trouxe a sua revista, acompanhe ela aí. Mas se você não trouxe, nós vamos procurar ser mais bíblicos, né? Focar um pouco mais no texto da palavra. E conforme nós formos falando os assuntos que o livro nos traz, nós vamos mencionando também as colocações e lições que a revista nos imputa nesta noite. Nós estamos felizes por estar aqui nesta noite. Como já disse o diácono Marciano, nosso pastor ainda está em viagem, deve retornar talvez neste final de semana, mas nos foi incumbido todas as terças-feiras estar falando das lições da EBD. E hoje, a lição de número 3. Eu fiquei muito feliz quando, neste domingo agora, a irmã Tatiana, ministrando aqui à noite, ela trouxe um belo resumo sobre a divisão, né, sobre a separação do reino de Israel. Mas, analisando também a lição de hoje, e também o que foi ministrado na semana passada, penso que, para compreender o contexto de todos esses profetas que a revista denominou como profetas menores, e nós os chamamos assim, não por grau de importância, mas por tamanho de escrito. Não é que Joel é menos importante que Ezequiel e Isaías, não. É porque Joel escreveu menos, apenas isto, por isso que é chamado, a teologia denomina como profetas maiores e profetas menores. Mas mesmo havendo esse resumo, que foi muito bem colocado aqui no domingo, eu gostaria de trazer, mais uma vez, um pouco desse resumo para que nós possamos compreender o contexto em que Joel está inserido, para que a gente possa compartilhar um pouco aqui do que o texto e do que a lição nos traz. A época do rei Saul, nós temos o primeiro rei de Israel, né? Todos conhecemos, Saul é ungido rei após o povo de Israel pedir um rei como o rei das outras nações. E é curioso que Deus já havia anunciado a Israel que seria colocado um rei sobre Israel ainda no Deuteronômio. Só que quando Israel pede um rei, Israel não pede que Deus envie um rei como um rei dele, mas que o rei que fosse enviado fosse como o rei das outras nações. Então, Israel não sabe como pedir ao Senhor, mas o Senhor assim o faz e coloca Saul como rei de Israel. Depois de Saul vem Davi, e depois de Davi vem Salomão, e com Salomão a construção do templo de Salomão, a qual nós bem conhecemos. A construção do templo de Salomão, que foi uma das grandes obras daquele tempo, uma das grandes obras dos reis de Israel, nós precisamos entender, e é fácil um pouco nós aplicarmos isso, trazendo para os dias de hoje. Sempre que um governo precisa repor os cofres, ele tem que recorrer à população. Nós sabemos que os governos, as entidades públicas, elas, em regra, não praticam comércio, compra e venda, lucro para cá, não. Mas, em regra, boa parte da oferição financeira de um poder, de um governo, vem da coleta a partir dos impostos. Então, pense comigo que, para construir todo aquele templo maravilhoso, era necessário muito dinheiro, ou muita matéria-prima, era necessário muito ouro. E esse ouro, naturalmente, viria das mãos de alguém. E esse ouro veio das mãos dos israelitas. Esse ouro vem das contribuições, dos tributos, dos impostos que são impostos à nação naquele tempo. Então, diante de todo esse contexto, o aumento da tributação que gera essa maior arrecadação, que proporciona a construção do templo de Salomão, gera também uma dificuldade na mente dos cidadãos israelenses, no seguinte sentido: agora o templo foi construído e nós precisamos diminuir um pouco essa tributação, porque as coisas estão ficando difíceis. E ficando difíceis, cabe ao rei analisar todo esse contexto e compreender que é tempo de diminuir toda essa cobrança. Acontece que Salomão morre e depois de Salomão vem seu filho Roboão, que assume o reinado ainda muito jovem, com pouca experiência, com pouca sabedoria. E a Bíblia vai ser muito clara ao dizer que quando Roboão assume, os anciãos de Israel, ou seja, as pessoas de mais experiência, as pessoas mais velhas, vão até ele, Marciano, e falam assim: Roboão, deixa nós darmos a você um conselho. Os anciãos de Israel vão até Roboão e falam assim: Roboão, nós temos um conselho para você, que está assumindo agora no lugar de seu pai Salomão. E aí Roboão diz assim: fale aí, pessoal, o que vocês querem me dizer? Aí os anciãos falam assim: eu acho que você precisa diminuir um pouco os tributos, porque a nação está um pouco conturbada em virtude das altas cobranças. Aí Roboão ouve daqui, aí parte para outra sala onde estão os seus amigos da sua idade. A Bíblia diz que os seus amigos da juventude. E ele vai ouvir os amigos da juventude falam assim: não,
nós temos é que aumentar a tributação. Então, Roboão assume o reinado e está diante de dois conselhos. Um conselho para diminuição e um conselho para aumento da tributação. Acontece que, ao invés de ouvir os anciãos, os mais velhos, e Jó vai escrever em Jó 12:12, dizendo que a sabedoria está com os anciãos, ou seja, com os mais experientes, ele deixa de lado esse conselho que Jó deu a todos nós e vai ouvir os seus amigos mais jovens. E ouvindo os seus amigos mais jovens, isso causa toda uma divisão no reino de Israel. E Jeroboão, que era um dos capitães do exército de Saul, assume e é colocado como rei do reino do norte. Então esta é a divisão de Israel entre reino do norte, reino de Israel, e reino do sul, reino de Judá. Repare que 10 tribos ficaram no reino do norte, o maior território, cuja capital era Samaria. E 2 tribos ficaram no reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Essa divisão gerou no reino do norte um período de grande devastação. Devastação tamanha que até hoje não há indícios ou resquícios de todas essas tribos que se rebelaram contra o reinado de Roboão, contra o reinado de Israel da unidade, e até hoje não se há mais retorno, porque depois do domínio dos assírios, os assírios dissipam todo o reino do norte, e você vai se lembrar quando Jesus vai até Samaria e encontra aquela mulher samaritana, e havia ali um conflito entre judeus e samaritanos, por quê? Porque os judeus não reconheciam os habitantes de Samaria como irmãos em Israel mais, por conta de toda essa dissipação, por conta de toda essa mistura. Por que nós tratamos todo esse resumo histórico? Para compreender que Joel está inserido nesse contexto de nações, de povos divididos. Ocorre que, historicamente, a teologia não tem uma data específica, mas nós fomos ver, e a revista nos menciona, pelo bispo Ides, que Joel provavelmente foi contemporâneo de Isaías e profetizou no Reino do Sul. Então, ele profetiza no Reino do Sul, ou seja, na terra de Judá. Mas repare que esse contexto de divisão é um contexto que gera conturbação para ambos os lados. É por isso que nós vamos ver os profetas repreendendo tanto o povo de Israel. É por isso que as lições que vão ser tragas aqui nesse trimestre da EBD vão ser lições um pouco duras no sentido de exortação, porque o povo de Israel precisava ser trazido de volta à essência que era servir ao Deus de Israel. Então, o tópico 1 da nossa lição diz sobre o cenário da mensagem do profeta Joel. O cenário inicial é este: uma terra que foi dividida e que agora vive altos e baixos. O reino do norte nunca teve um rei que serviu ao Senhor, e o reino do sul que oscilava entre um bom e um ruim, um bom e um ruim. Então, nós começamos aqui em Joel capítulo 1, e o versículo de número 2 vai dizer assim: ouvi isto, vós, anciãos. Esta é a primeira mensagem do livro de Oséias, de Joel. Joel vai dizer: ouvi isto, vós, anciãos. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Repare que o intuito de Joel aqui é direcionar a palavra de arrependimento e de juízo para os anciãos. E os anciãos aqui representam aqueles que têm o conhecimento da palavra. E a revista vai trazer para nós, no tópico 3, as aplicações dos dias de hoje. Trazendo para os dias de hoje a mensagem de arrependimento e juízo, ela recai sobre nós, igreja. Porque nós temos o conhecimento da palavra para exortar, para consolar e para edificar aqueles que estão sobre o jugo do pecado. Então, a primeira mensagem que Joel nos traz é esta: ouvi isto, vós, anciãos. E trazendo para nós hoje, é como se o profeta estivesse dizendo: ouvi isto, vós, igreja do Senhor. Por que ouvi isto, vós, igreja do Senhor? Porque a igreja do Senhor é quem tem o conhecimento do que aconteceu, do que acontece e do que há de acontecer. Os anciãos aqui representam aqueles a quem Moisés instruiu a compartilhar e a dizer tudo aquilo que Deus havia feito. Você vai lembrar que quando Josué atravessa o Rio Jordão, a Bíblia diz que Deus manda ele pegar 24 pedras. Ele então compõe 12 pedras e coloca no meio do Rio Jordão, e as águas vão cobri-la. Aí ele pega mais 12 pedras e coloca no meio do arraial. Aí talvez Josué diz assim: Deus, mas para que essas pedras aqui no meio do arraial? Aí Deus fala assim para Josué: Josué, é para que toda vez que alguém vê, possa lembrar que eu fiz vocês passarem a pé seco sobre o Rio Jordão. E mais, para que os de hoje contem aos seus filhos, e para que os seus filhos contem
aos filhos dos filhos deles, e para que isso se passe de geração em geração. Então era essa a missão dos anciãos, qual? Ouvir a mensagem, lembrar da história e compartilhar o legado do Deus de Israel. Então é por isso que Joel escreve direcionado aos anciãos. E é por isso que nós hoje precisamos compreender que essas mensagens que a revista nos traz são mensagens para nós como igreja. Essa mensagem de juízo e arrependimento não é somente para o mundo, mas é para que nós também nos arrependamos, mas é que para nós também saibamos que virá um juízo sobre este mundo. E muito mais forte do que isso, a Bíblia também vai nos dizer que nós precisamos ser exemplo, Paulo escrevendo, dos fiéis. Então esse juízo também recairá sobre a igreja, porque inclusive Jesus vai dizer que ele vai chegar lá no céu e o pregador vai chegar para ele e ele vai dizer: eu não conheço você, pregador. Talvez chegue eu lá, Lucas, e eu estou aqui pregando com muita alegria, mas no meu coração não me importa nada disso, porque a minha vaidade pode me tomar e muitas vezes pode acontecer. E aí Jesus vai dizer lá: sim, Lucas, eu vi você pregando, eu vi você fazendo isso, aquilo, mas no seu coração nunca foi por amor à minha obra. Então ele vai falar assim: eu não te conheço. Então esta mensagem, as mensagens da revista são para nós, como igreja do Senhor, que figuramos aqui como anciãos, aqueles que conhecem da palavra, aqueles que conhecem da história, e sabem, têm a experiência sobre tudo aquilo que vai acontecer. Quando nós avançamos agora para o versículo de número 10, do capítulo de número 1, pode colocar para nós, Ana Carissa, versículo de número 10, do capítulo de número 1, vai dizer assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. E agora nós vamos para o 12, versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então, o intuito de Joel aqui é trazer para o povo, dizendo que, ao se afastarem do Senhor, toda a alegria deles se secaria. E ele traz isso como uma figura de gafanhotos. O tópico 1.2 vai mencionar sobre o que ele fala no versículo de número 4 do capítulo 1. Ele vai trazer essa figura de gafanhotos. Na época que Joel escreve esse livro, houve e havia, e isso era muito recorrente, que houvesse emigração de insetos no deserto. E, vez ou outra, por conta de contextos naturais, esses insetos, e principalmente gafanhotos, chegavam até a nação de Israel. E chegando até a nação de Israel, engoliam e acabavam com todo o plantio de Israel. Quando você acaba com todo o plantio de Israel, você acaba com a fonte que rega toda uma nação. Porque você acaba com as finanças. Então, quando você acaba com as finanças, o que há é fome. Porque não havendo mais terra para plantar, não há mais o que colher. Não havendo o que colher, não há mais o que comer. E não havendo o que comer, a morte, pranto e tristeza. Então, diante desse contexto, Joel conta essa narrativa para fazer compreender que, se o povo de Israel não se arrependesse, isso também seria feito. E trazendo à memória o porquê que ele diz sobre os anciãos, ele direciona aos anciãos, por quê? Ele está querendo dizer para os anciãos, vocês lembram da época dos juízes? Na época dos juízes, Deus sempre trouxe juízo sobre nós. E vocês sabem disso, porque vocês, como anciãos, vocês têm o conhecimento do que aconteceu. Na época dos juízes, quando nós estávamos com o Senhor nos guardava e o Senhor nos livrava. Mas quando nós caíamos no pecado e nos afastávamos do Senhor, o juízo do Senhor vinha sobre nós por meio das outras nações. Então Joel está dizendo, olha, da mesma forma que esses gafanhotos vieram e destruíram aqui todas as nossas plantações, se nós não nos arrependermos, um grande juízo virá sobre nós, e virá como um exército de gafanhotos, e destruirão todas as vides, e não haverá mais trigo. E o versículo 12 diz, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então ele dá esse alerta. E penso que hoje Deus nos dá esse alerta também. Deus nos dá esse alerta sobre o arrependimento, sobre uma mensagem de juízo e sobre uma mensagem de mudança. O tópico 1 trata sobre isso. O 1.3 vai dizer, uma necessidade urgente de arrependimento.
Eu lembro que na semana passada, quando o evangelista Denis terminou de ministrar, e o pastor veio e ele fez uma colocação assim, que o Denis falando sobre Oséias, e quem se recorda vai trazer à memória que o Denis falou que, da mesma forma que Israel se prostituía, Deus fez com que o profeta, Deus deu ao profeta, ou mandou que o profeta buscasse uma prostituta, como um símbolo do amor de Israel, dando chances a Israel, para que Israel se arrependesse, e para que Israel se voltasse a ele. E talvez o mesmo contexto aqui, muito semelhante. Deus está usando o profeta para avisar a nação sobre o arrependimento. E não havendo arrependimento, que um juízo virá. E aí ele usa da figura dos gafanhotos. Virá uma nação como um enxame de gafanhotos, se nós não nos arrependermos. Uma coisa importante aqui é que Joel ele não condena um pecado específico. E eu acho isso curioso, porque quando você vai estudar os outros profetas, cada profeta menciona o pecado de uma forma geral, obviamente, mas cada profeta vai dizer um assunto específico. Joel fala sobre a prostituição, Ageu vai falar sobre o não fazer para o Senhor, e ele vai dizer que vocês buscaram muitos, mas não buscaram de verdade. Quando vocês trouxeram o Senhor vai assoprar tudo aquilo que foi trago à mesa dele. Mas Joel, ele não especifica um pecado de forma objetiva na sua carta. Ele simplesmente diz, nós precisamos nos arrepender, porque senão virá o dia do Senhor. Projeta para nós Obadias, capítulo 1 e versículo 15. Obadias, capítulo 1 e versículo de número 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizestes. Assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. E projeta também 2 Pedro 3 e 10. Para nós compreendermos um pouco sobre o dia do Senhor. Eu lembro que uma vez nós estávamos na congregação, eu ainda muito novo, e foi proposto um trabalho na igreja, um momento, e aí abriram espaço para colocar um nome, né, daquele dia, daquele momento especial que seria de oração e tudo. Aí uma pessoa falou assim, por que a gente não coloca assim, o dia do Senhor? Aí um ancião da igreja, e compreendendo a intenção do coração dele, falou assim, irmã, o dia do Senhor é isso aí, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes desfrutarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O dia do Senhor é um dia de juízo. É isso que Joel está dizendo, que virá o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de juízo. Nós vamos ver lá no final, no final do capítulo 2, nós vamos chegar lá daqui a pouco, que um dos retratos do dia do Senhor é o dia que ele vai vir com voz de arcanjo, com alarido, junto com seus santos, como Judas escreveu, lá no monte em Israel, quando ao fim da grande tribulação, todas as nações estiverem unidas para derrotar Israel. E aí o final do capítulo de número 2 de Joel vai dizer que e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Então Joel é levantado por Deus para trazer esta mensagem de arrependimento, de consciência de um juízo que está por vir. E aqui, um juízo que está por vir, e pode ser um juízo que já veio. Talvez ele falando aqui, e nós podemos discorrer sobre alguns eventos históricos, talvez ele pode estar falando de quando a Assíria invadiu o Reino do Norte e destruiu o Reino do Norte. E talvez ele pode estar falando também de quando Babilônia invadiu Judá e destruiu Jerusalém. Mas também estará falando do dia do juízo, quando o Senhor virá para julgar as nações. Porque ele também vai falar sobre o dia de Pentecostes, no versículo de número 28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, depois de trazer a consciência do pecado e a consciência do que estava acontecendo, o capítulo 2, o versículo 13, vai dizer assim, pode colocar para nós? E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes.
Tem um versículo na Bíblia que nós gostamos muito, e ele diz assim, Romanos 12, 2, né? Mas, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, pela renovação da vossa mente. É curioso dizer que ele não diz pela renovação dos vossos atos, ou pela renovação da vossa postura, mas ele fala assim, pela renovação da vossa mente. Porque, às vezes, nós podemos pensar que a nossa mudança de vida está demonstrada apenas pelas nossas atitudes. Na verdade, as nossas atitudes são fruto da fé que é manifestada em nós. Tiago vai escrever dizendo, né, que a salvação não é por obras, mas é por fé. Mas as nossas obras manifestam a nossa fé. Mas Paulo vai dizer, transformai o mundo pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo assim, igreja de Roma, eu não estou preocupado, não é que vocês venham muito para o culto, ou deixem de vir muito para o culto. Eu não estou preocupado se vocês vão agir dessa forma ou não. Não, esse não é o principal, esse é um ponto. Mas o principal é que a mente de vocês esteja plenamente convertida ao Senhor. Foi o que eu acabei de falar, do exemplo que dei. E tive a cautela de me colocar neste exemplo, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas como Jesus falou, vai chegar lá o pregador, e o pregador vai dizer, em teu nome preguei. E Jesus vai falar, mas o seu coração não foi convertido a mim. Pode deixar o versículo 13 aí, nós vamos avançar um pouco mais nele, o capítulo 2, versículo 13. É o Senhor dizendo, convertei a mim de todo o vosso coração. Depois de converter de todo o vosso coração, aí ele continua dizendo, isso com jejuns, com choro e com pranto. Então Joel está dizendo, olha, primeiro vocês convertem os seus corações, para depois manifestar o sinal da vossa conversão. Ele não está dizendo, gente, vamos chorar, gente, vamos jejuar, gente, vamos prantear, não. Primeiro ele está dizendo assim, gente, vamos nos converter. E pela conversão, vamos chorar, vamos nos quebrantar, vamos jejuar. Não está muito claro? Primeiro, convertei-vos a mim. Depois, com jejuns, e com choro, e com pranto. Versículo de número 15. Vamos avançar para o versículo de número 15. Tocai a buzina em Sião. Repare a continuação do texto. Primeiro, eu converto o meu coração, ou seja, a renovação da minha mente. Depois eu manifesto a minha conversão, com os meus atos de renúncia pessoal. Choro, pranto, jejum. Agora eu compartilho a minha conversão. Ele diz, tocai a buzina em Sião. Santificai um jejum. Proclamai um dia de proibição. Agora ele está falando assim, olha, agora não é mais para cada um se converter, agora é para toda a nação se converter e toda a nação manifestar um dia de arrependimento, com manifestação da sua conversão. E é isso às vezes que nós precisamos compreender, porque às vezes o inimigo trabalha muito desta forma conosco, ele nos prende, nos mistura em um ambiente de comodismo e de cumprimento de protocolo, e os nossos corações não estão convertidos plenamente ao Senhor. E aí às vezes a gente não entende o que está acontecendo aqui. E aí às vezes nós não compreendemos que essa mensagem de arrependimento não é só para quem está no mundo lá fora, mas é para mim também, porque como pecador que sou todos os dias, preciso trazer à memória que preciso me arrepender. A Bíblia vai falar, e o nosso pastor pregou aqui uns dias atrás, sobre a consciência de que todos os dias precisamos lembrar que somos devedores de Jesus. Todo dia eu preciso acordar e dizer, Senhor, eu sou devedor do Senhor. Por isso, a minha vida eu vou entregar ao Senhor. Amanhã, novamente, Senhor, eu sou devedor ao Senhor. Pela graça na cruz, a minha vida pertence ao Senhor. Daqui a 10 anos, por mais que eu tenha vivido 10 anos do Evangelho, irmão Marciano, daqui a 10 anos eu vou ter que dizer, Senhor, eu continuo devedor ao Senhor, porque o que o Senhor me entregou na cruz, não há nada que eu faça que possa pagar. Vou continuar. E aí, Daniel, daqui a 40 anos, 50 anos, 80 anos, não sei, eu vou ter que chegar lá velhinho, morrendo. Eu vou ter que dizer assim, Senhor, continuarei devedor, porque não há nada que fiz que possa pagar o preço da sua graça que foi entregue na minha vida. Mas às vezes o que o inimigo tenta colocar em nós?
que estarmos aqui já é suficiente. Que algo que já fizemos já cumpriu o protocolo. Só que Deus não é Deus de protocolo. Porque a preocupação maior dele aqui não é com o jejum específico. A preocupação maior de Joel para o arrependimento é a conversão. Ou seja, a mudança na vida. E Paulo confirmando a renovação da nossa mente. E quando nós avançamos, o versículo de número 16. O versículo de número 16. Depois de todo este processo, primeiro, eu anuncio aos experientes, ou à igreja, ou aos anciãos, que é necessário haver o arrependimento. Se não houver o arrependimento, virá um juízo. E ele anuncia o juízo, fazendo a analogia com a praga dos gafanhotos. Mas aí ele diz, olha, para que Deus tenha misericórdia de vocês, nós precisamos ver isso aí. Foi o texto que lemos. Convertam-se. Depois de se converter, manifestem a sua conversão com os frutos. Depois de manifestar a sua conversão, agora anuncie a conversão. Proclamai. Aí o versículo 16, ele arremata com muita perfeição. Porque o versículo 16 vai dizer assim, congregai o povo, santificai a congregação. E ele diz, ajuntai os anciãos. Os anciãos mais velhos, os mais experientes. Mas aí também vai falar, congregai os filhinhos. Então o pequeno também precisava se arrepender. Precisava se converter. Aí também vai dizer, e os que mamam. Depois ele vai dizer, saia o noivo e saia a noiva. E eu lendo esse texto, eu até anotei aqui na revista, de que o arrependimento está acima de tudo. O arrependimento está acima de tudo. É o ancião, é a criança, é o que mama. E aí ele coloca o noivo e a noiva, porque uma das maiores festas naquele tempo era a festa do casamento. Então ele está falando assim, até aquele que está participando da grande festa, pare o que está fazendo, para trazer de volta o arrependimento. Pare toda esta alegria que você está desfrutando, noiva e noivo, e se ajunte com a congregação, para trazer de volta o arrependimento. É Joel querendo dizer para nós, que o arrependimento está acima de tudo. E talvez um dos nossos grandes problemas hoje, como igreja e como povo, ser humano na face desta terra, é a ausência de arrependimento. É a ausência de compreender que somos sim pecadores. Porque o que é que nós mais vemos no mundo hoje? É normatizar tudo o que acontece. Hoje, se nós como cristãos anunciar que algo específico é pecado, mas que vamos orar, aí alguém já levanta, não julga não, irmão. Como é que eu não vou julgar se a Bíblia fala que é pecado? É pecado, é pecado. Mas o que é que o mundo hoje tenta fazer? Isso está infiltrado nas igrejas. Porque João escreveu em 1 João capítulo 2, 18, dizendo, filhinhos, eis que há dentre vós o espírito do anticristo, mas não temas, porque sairão de vós, porque não pertenciam a vós. Então o espírito do anticristo já pairava dentro da igreja desde aquela época. E aí o que é que nós vemos hoje? É um espírito dizendo, não julga não. Irmão, ninguém está julgando. Nós estamos anunciando a palavra. Se a palavra fala que é pecado, eu tenho que dizer que é pecado. Não vou deixar de orar, não vou deixar de amar, não vou deixar de cuidar, mas eu simplesmente tenho que dizer que é pecado. E um dia conversando com um amigo meu sobre essas práticas, e aí ele falou assim, e aí, e tal, e eu falei assim, eu vou ser bem sincero com você. Você é um grande amigo meu, e eu tenho familiares também, né, essa questão também, homossexual e tudo. E tive que ser muito claro e dizer, bem, a minha Bíblia condena, a continuação e a entrega e o se deleitar nessa prática é pecado e que leva ao inferno, pronto, acabou. Nossa, mas o que? Não. O que é que eu tenho para falar? Não tenho. É isso, acabou. Mas o que Joel está querendo dizer? Que todos nós precisamos nos arrepender. Até o noivo que está no seu ápice da alegria, ele tem que voltar e se arrepender.
a condenação do pecado é condenar a pessoa. Não. A Bíblia é muito clara nos dizer que a nossa missão é exortar, mas edificar. O problema é quando eu só quero exortar. Mas se eu não quero edificar, irmão, orar, cuidar, amar, chamar atenção, e ficar de lado, e ficar pronto, e clamar ao Senhor pela vida, aí não adianta. Mas a Bíblia nos instrui a edificar e exortar. A profecia, ela vem para o quê? Para edificar, consolar, instruir e exortar. Então, o que Joel está dizendo é que todos nós precisamos ter a consciência de um contexto de pecado e de uma necessária conversão mediante o arrependimento. A Bíblia vai falar em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca e o teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Repare, que ele não quer o nosso coração apenas, mas ele diz, se com a tua boca, manifesto, e o seu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se crê, com o coração se crê, e com a boca se anuncia. Então é isso que ele está querendo dizer nesse versículo de número 16. Então, o arrependimento ele é para todos nós. Desde o mais experiente ou o mais maduro na fé, como também aquele que está começando, diariamente. Não é porque eu tenho mais tempo de crente que fulano A, fulano B, que eu tenho que me arrepender menos. Não é porque fulano A, fulano B peca nisso, peca naquilo que eu tenho que... Não. Eu tenho que me arrepender como todos nós, filhos e servos de Jesus. O arrependimento tem que ser uma prática diária, constante na nossa vida, de consciência da natureza adâmica que temos, pecadora, mas também uma consciência de que somos selados pelo Espírito Santo de Deus e que fomos alcançados por essa graça. E alcançados por essa graça, o perdão e a remissão dos pecados foi manifestada a nós. Mas a consciência de arrependimento nós precisamos ter diariamente, lembrando-nos daquilo que foi feito na cruz do Calvário. É por isso que todo dia, todo mês a gente ceia. Por quê? Para lembrar do amor de Cristo na cruz e ter a consciência de que não era Ele para estar lá, éramos nós. É por isso que Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está querendo dizer? Olha, já não vivo mais as minhas vontades, mas eu vivo a vontade de Cristo na minha vida, me entregando inteiramente a Ele. Só que o versículo 18, e nós estamos caminhando dentro da lição, o versículo 18, que já é o tópico 2.2 e o tópico 2.3, ele vai dizer assim, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. 19. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Glória a Deus. Olha o que ele está dizendo. Se todos nós tivermos a constante consciência do pecado e a compreensão de que o pecado nos levará a um dia de juízo, mas nos convertermos e nos arrependermos desses pecados e manifestarmos o nosso arrependimento, o Senhor vai ter zelo da nossa terra e vai se compadecer de nós. E Ele vai nos enviar. E aqui, tudo que ele disse no capítulo 1, que a praga da condenação dos gafanhotos veio sobre a terra e destruiu, aí ele vai dizer, e ele vai enviar o trigo, e o mosto, e o óleo, e dele serei fartos, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Deus vai enviar tudo que é necessário, quando nos entregarmos a Ele. E o salmista complementa dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. E eu tenho gostado de falar isso, porque eu tenho começado e aprendido muito com o pastor Giselso sobre a simplicidade e a objetividade da palavra. Porque às vezes a gente quer buscar muita complexidade nas coisas. E aí, como o pastor Giselso gosta de falar, tem coisa que é muito clara. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Eu entendo que tudo é tudo. Eu entendo que tudo não tem exceção. Eu entendo que tudo não tem uma vírgula, e dentro desse tudo, na raiz etimológica do grego, do fundamental, dos antigos, e blá, 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 e que o tudo, não. Um dia eu vi um irmão, 1h30, irmão Daniel, para ele dizer que o versículo de João, que nós tanto amamos, que Deus enviou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
ele 1h30 para dizer que um mundo e que todo aquele não é todo. Não, como é que todo não é todo? Como é que todo mundo não é todo? Aí deu uma volta para lá, deu uma volta para cá, e tal. Aí você vai estudar a fundamentação, aí uma metade, aí ele conta a metade, não conta a outra metade, vai. Mas o salmista é claro em dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. O que Joel está dizendo? Quando nos arrependermos, porque esse texto é logo após o texto que nós acabamos de falar, do conclave para que desde os anciãos até as criancinhas se arrependessem ao Senhor, ele vai dizer assim, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E é esse texto que nós desfrutamos aqui hoje. Deus, ele se compadeceu de nós, ele teve misericórdia de nós, porque misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que merecíamos receber. Misericórdia, graça é quando nós recebemos aquilo que não merecíamos receber. Então Deus tem misericórdia de nós, não imputando a nós a condenação de forma direta, mas Ele também tem graça, nos dando a concessão do perdão e a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Então Ele deixa de entregar a nós aquilo que nós merecíamos receber, mas Ele nos permite vivenciar e desfrutar daquilo que nós não merecíamos receber. É essa graça que nos inunda esta noite, e é isso que Joel está falando. Olha, se arrependerem, Deus terá e se compadecerá de vós. Fruto do arrependimento. Qual que é o fruto do arrependimento? O cuidado da mão do Senhor. A lição vai falar o tópico 2.2 e o tópico 2.3 sobre os frutos do arrependimento e a esperança em meio à catástrofe. Irmãos, qual que é a nossa esperança? Cristo Jesus é a nossa esperança. Qual que é o fruto do arrependimento? Vivenciar a graça de Jesus e vivenciar a vontade dele na nossa vida. Os frutos do arrependimento. E quando nós trazemos para os dias de hoje, e também falando um pouco sobre os frutos do arrependimento, continua para nós no capítulo 2 ainda, o versículo de número 28. Capítulo 2, o versículo de número 28. Olha um dos textos que nós tão bem conhecemos, né? Como pentecostais. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha, Joel está falando, vai chegar um tempo em que o Senhor vai derramar do espírito dele sobre toda a carne. E nós vivenciamos esse tempo. Nós vivenciamos esse tempo. Nós vivenciamos esse privilégio. E aí ele continua, e também os vossos servos e sobre as vossas servas, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E aí aqui ele já entra para o período da pós-tribulação, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha toda a construção que o livro nos traz. Primeiro, direciona a mensagem para aqueles que deveriam estar atentos a tudo que estava acontecendo, os anciãos. Trazendo para nós os dias de hoje, nós, como igreja, precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo no mundo e ter a consciência de uma necessária implicação, um necessário entendimento sobre o arrependimento dos nossos pecados e compreender que o mundo vive em bonança de pecado. Depois de trazer isso aos anciãos, aí ele vai tratar de forma, pela analogia com os gafanhotos, sobre toda a crise que aconteceu na época, vai dizer, gente, se nós não nos arrependermos, também assim fará Deus a nós. E o direcionamento aos anciãos é para que os anciãos pudessem trazer a memória sobre a época também, como foi na época dos juízes. Aí ele ainda dá a dica, vamos nos converter e manifestar a nossa conversão, e anunciar que a nossa conversão é para todos, desde os anciãos e sacerdotes até os filhinhos pequenos e crianças. E aí, Joel, e depois que nós compreendermos sobre todo esse arrependimento, sobre toda essa conversão, aí o 18, então o Senhor vai ter zelo de nós, vai se compadecer do nosso povo, e
trazendo para os nossos dias de hoje. Quando nós nos compreendemos a nossa essência como pecadores, nos entregamos à graça de Jesus e compreendemos o amor de Jesus para nós, Ele se compadece de nós, manifesta sobre nós a sua graça, e manifestando sobre nós a sua graça, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo dEle, e derramando o Espírito Santo dEle, nós somos selados, como Paulo disse, nós somos selados. O que é o selo do Espírito Santo? Quando você pega uma carta, você sela uma carta, é a mensagem de Paulo, ele coloca um selo da carta, e cada líder ou cada rei tinha um anel, e colocava no anel aquele selo, para identificar de onde era a carta. Aí Paulo diz que nós que cremos em Jesus, e recebemos o Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo. O que é isso? Quando o Senhor vier dos céus e nos buscar, e a Bíblia vai dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Aí o selo do Espírito Santo, o Senhor vai olhar lá em nós, vai dizer, bem, esse aqui está selado, este tem o selo do Espírito Santo. Vinde, sejam bem-vindos, filhos de meu Pai. É isso que Joel está querendo dizer para nós, cheios do Espírito Santo, desfrutando de uma vivência de arrependimento. A revista vai encerrar sobre, eu achei muito forte o que a revista diz. O top 3.2 diz, santificação urgente. Santificação urgente. Nós não temos mais compreendido a santificação como algo necessário. Mas a revista nos traz esse alerta. Santificação urgente. Que o nosso amor não se esfrie. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Porque ele vai esfriando. E a Bíblia sempre traz menção ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, havia-se o candelabro dentro do lugar santo, dentro do tabernáculo. O candelabro tinha 7 pontas, com fogo nas 7 pontas aceso. O levita, ele começava a estudar com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade. Aí ele até os 30, para se tornar levita mor. Aí até os 35, se ele quisesse se tornar sacerdote. E dos 45 aos 50, para se tornar sumo sacerdote. Só 5 anos como sumo sacerdote. Mas o levita, quando ele se formava, depois de muito tempo de trabalho, de dedicação de estudo, ele ganhava um presente, um marciano. E o nome do presente era espevitadeira. Era um ferrinho. Era o presente de formatura dele. Para quê? Porque cabia ao levita manter o fogo aceso. Então, os levitas faziam revezamento, porque no frio do deserto, à noite, vinha o vento, e o vento batia no candelabro, e talvez apagava a chama de 1, a chama de 2, a chama de 3, a chama de 6. Aí o levita, com aquela espevitadeira, ele ia lá, como se fosse naqueles fogões antigos, né, que enchia de borra. Aí ele ia lá e tirava, empurrava com a espevitadeira, para poder sair aquilo que impedia de pegar fogo. Aí o fogo ia e reacendia. O fogo não poderia se apagar. E a mensagem de Joel para nós, e o que a revista nos finaliza dizendo, santificação urgente, ou seja, um fogo que não pode ser apagado. Eu conversava com umas pessoas esses dias, e hoje mesmo no WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp de amigos, crentes e não crentes, e aí alguém mandou uma mensagem assim, meio de tantas zoações e brincadeiras, né? E aí eu abri a mensagem só para descer e fechar sem ler. Mas aí eu li um D grande lá, eu parei e li. Ela falou assim, vocês creem mesmo que as pessoas ouvem a voz de Deus? Aí eu falei, pronto. Aí tinha uma mensagem, um palavrãozinho lá em cima, aí uma zoeirinha inadequada aqui embaixo, essas coisas de brincadeira e tal. E aí eu comecei a tratar daquele assunto, aí veio outro, começamos a tratar. E aí Tiago vai dizer assim, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Ou seja, ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Ele. Eu me achego a Deus, Ele se achega a mim, a cada vez que eu me achego mais a Ele. Porque tudo que Ele precisava fazer já foi feito. Já foi feito. Na cruz, tudo foi feito, tudo foi cumprido. E eu gosto de quando o pastor também diz, né? Ele diz assim que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Jesus foi o melhor, foi tudo que nós precisávamos.
Então, santificação urgente, e finaliza dizendo, libertação e esperança. A nossa esperança é isto. A nossa esperança é compreender que no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. E que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a nossa esperança como cristão. A minha esperança como cristão não é ter oportunidades ou ter espaço. Não é crescer e prosperar. Não é ser abençoado, não é vivenciar coisa aqui, não. Isso tudo é muito bom. Mas a minha esperança como cristão é crer que serei salvo por meio de Cristo Jesus. E como foi dito aqui, pelo pastor e pelo Dentes na semana passada, Deus nos dá oportunidades de todos os dias nos arrepender. Às vezes o inimigo fica falando assim que o nosso tempo de arrependimento passou. Mas Deus, como Oséias, dando o exemplo de Israel sobre a prostituição, sobre o desvio, sobre o afastamento da presença dele, ele mandava o profeta ir lá buscar a esposa dele novamente. Aí Deus falando, eu estou mandando buscar novamente o meu filho, a minha filha. Então não se deixe levar pelas condenações ou por aquilo que o inimigo ou o mundo tenta impor sobre nós. Mas compreenda que uma consciência de arrependimento vai gerar em nós o perdão em Cristo Jesus e o desfrute da presença dele. Essa é a libertação de Deus para nós. Esta é a lição que o profeta Joel nos ensina. E a revista finaliza dizendo que, mesmo em meio a este cenário de pós-modernidade, nós precisamos continuar firmes. E olha como é curioso. Eu nem combinei com o senhor. O senhor leu aqui Filipenses, a importância de pregar. Olha o que a revista diz. A igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o evangelho, que confronta os homens com seus pecados e anunciando a esperança que há em Jesus. Para quem não estava aqui na leitura do texto áureo, o Marciano leu Filipenses, e ele leu o texto que fala justamente sobre isso, a importância e a necessidade de pregar o evangelho. E a nossa lição, e que não foi combinado com o dirigente do culto, finaliza dizendo, a importância e a necessidade de pregarmos o evangelho. Vivendo o evangelho, pregaremos o evangelho e desfrutaremos do cuidado do Senhor sobre nós. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé.